Bom dia, mais uma Marco Cristo iniciando. Hoje vamos ler a mensagem Discípulos, que foi publicado no Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 58, referente ao Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Vamos ao versículo aqui para a gente poder ler. Vamos lá. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É interessante. Então vamos lá. Vamos à mensagem para que a gente possa depois fazer uma reflexão, porque é um tema muito interessante, é um tema que é muito presente em nossas vidas. Falamos sobre isso ontem, né, sobre o chamamento do Cristo, chamamento para que nós sejamos seus discípulos, trabalhemos na sua seara. E a gente muitas vezes está negando isso por preguiça ou por comodismo, seja lá o que for. Vamos então à mensagem. Discípulos. O círculo cristão de todos os matizes permanece repleto de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inescindível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em seus sentimentos e para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. A árvore torta não projeta imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos o ensinamento divino. Para sermos discípulos dele é necessário nos disponhamos com a firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Discípulos. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, se nós perguntarmos, principalmente dentro dos tempos religiosos, eles vão dizer, não, eu sou discípulo, eu quero ser discípulo de Jesus. Só que o discipulado de Jesus não é um discipulado da inércia, não é o discipulado do comodismo, da preguiça. É um discipulado de trabalho. É um discipulado onde aquele que quer ser discípulo necessita carregar a própria cruz das suas imperfeições, das suas provações e seguir Jesus. Porque vamos carregar as nossas provações, vamos carregar as nossas imperfeições ainda. Não é acreditar que porque eu me tornei discípulo, que tudo foi perdoado, que tudo deixou de ter necessidade, as provações acabam, o aprendizado deixa de existir, porque no estalar de dedo aquilo automaticamente entra dentro de nós. Não. Nós continuamos prosseguindo, carregando os nossos fardos. Só que com um entendimento maior. Entendendo realmente o que é a vida espiritual. Qual é o caminho que devemos seguir, de que forma devemos nos comportar, aonde chegaremos se continuarmos nessa toada. É um aumento da consciência. Porque trabalhar, gente, na seara do Cristo, não é uma tarefa simples de, eu sou cristão e pronto. Não. Demanda muito esforço. Todos nós
precisamos fazer a reforma íntima. E quando nós entramos na seara do Cristo, quando nós passamos a ser discípulos de Jesus, as provações, elas continuam. Os ensinamentos continuam. O aprendizado, muitas vezes, através da dor, continua. Só passamos a ter mais fortaleza para suportar tudo isso. Não adianta ficarmos imaginando, porque eu estudo o Evangelho, eu faço palestra, eu dirijo um grupo de estudo, que eu passei a ser um discípulo do Cristo. O discipulado vai muito além disso. Não existe discipulado do verbo, da palavra. O discipulado é de ações. É de trabalho. É de melhoria de conduta. É de trabalho no campo da caridade. Porque muitos acham que eu sou palestrante, então eu já sou um discípulo e já estou salvo. Salvo de quê, gente? As imperfeições, elas são corrigidas no trabalho árduo do dia a dia. E não falando para os outros o que os outros precisam fazer. Do que me vale citar o Evangelho de cor salteada, citar os postulados doutrinários de cor salteada, se eu não coloco eles em prática na minha própria vida? Isso soa falso. Vocês acreditam que eu vou conseguir arrastar pessoas? O que arrasta é o exemplo. Porque as pessoas te vendo trabalhar, te vendo ser perseverante, te vendo ser caridoso, isso as pessoas acabam se admirando e fazendo a mesma estrada que tu está fazendo. Olhemos para Chico Xavier. Chico Xavier foi um homem apenas dos livros? Poderia ter sido apenas um médium de psicografia. Já teria feito uma grande obra, mas não. Ele trabalhava, ele atendia as pessoas, ele ia lá para a comunidade lá do Abacateiro, fazia evangelização, atendia os sofredores, ajudava os doentes. Isso era o Chico. Não se limitou apenas a psicografar livros e falar. Ele trabalhou. É a diferença, gente. Não vamos querer os louros de um Chico Xavier sem fazer o esforço que ele fez. Precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar para que possamos realmente receber o título de discípulos do Cristo. Discípulos da obra do Cristo, do trabalho do Cristo. E não aqueles que apenas através do verbo acreditam que estão fazendo grande reforma íntima. A reforma, para ser verdadeira, para ter efetividade, precisa ser feita através do trabalho. Do trabalho no campo do amor, do trabalho no campo da caridade. Caritas, amor em movimento, o amor em direção ao outro. É esse amor que nós precisamos desenvolver em nossas vidas e trabalhar arduamente para corrigir os débitos, os vícios morais que ainda carregamos. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, agradeço a presença de todos nessa nossa reflexão matinal, nesse culto do Evangelho do Lar que fazemos todos os dias às 7 horas da manhã, para que possamos ter dias mais harmoniosos. Fazemos uma prece, lemos uma mensagem. Isso é fundamental para as nossas vidas. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.